tem uma coisa que ninguém te contou. Não é a vida que te limita, é a versão de ti que tu insiste em carregar. E hoje tu vai entender o porquê. Eu sou a Carla, e aqui a gente analisa o que realmente muda a vida. Não pela teoria, mas pela prática, pela psicologia e pela espiritualidade aplicada. Vamos direto ao ponto. A maioria das pessoas vive como se estivesse vendo a própria vida por uma janela. Acredita só no que já experimentaram, no que deu errado, no que já machucou. E é por isso que quando alguém sugere que tu pode ser maior do que tu pensa, tua mente trava. Não por falta de capacidade, mas por falta de referência interna. E se a verdade fosse que você é maior do que pensa, mais poderoso do que sabe, mais ilimitado do que jamais poderia sonhar, que você é o criador da sua vida? Esse tipo de afirmação choca, porque confronta o que as pessoas mais temem, a responsabilidade de ser grande. E viver pequeno, por incrível que pareça, dá uma sensação de segurança. Tu conhece as tuas limitações, conhece os teus padrões, então tu se acomoda ali. É exatamente isso que ele chama de descrença crônica. Eu acho que vivemos em descrença crônica. A descrença não é só falta de fé. Ela vira um modo de viver. Tu passa a desconfiar do novo, do futuro, de qualquer movimento que te tire do lugar onde tu já entende como funciona, mesmo que seja um lugar ruim. Por isso, a gente acredita mais no passado do que nas próprias possibilidades. E mais pessoas acreditam no seu passado do que no seu futuro. E aqui está a parte que ninguém gosta de admitir. Quando a tua vida gira sempre em torno das mesmas reações, das mesmas narrativas, tu cria uma identidade baseada no que tu já viveu. E essa identidade vai gerar a mesma vida repetida. E isso que ele explica no próximo trecho. Mas não como uma crítica. É um aviso de que a tua personalidade é uma construção e não um destino. E como você pensa, como age e como se sente é chamado de sua personalidade. E sua personalidade cria sua realidade pessoal. É isso. E é por isso que quando alguém tenta mudar, na verdade essa pessoa só mudou a intenção, não o sistema emocional. Mudar o eu não é um evento, é um processo. E quem entende isso começa a virar o jogo. E é aí que entra a parte mais reveladora. Tipo, as pessoas me param e dizem: bem, estou criando minha realidade há 3 dias, mas nada aconteceu. E eu respondo: olha, você não é tão bom assim, não é tão simples quanto parece. Quando a mudança não acontece rápido, o cérebro ativa o modo de defesa. Ele cria justificativas, e a justificativa mais comum é a história pessoal dramática. Então você pergunta a eles: por que você é assim? Bem, porque a vida está contra mim. Essa é a crença que eles têm. É injusto. E eles terão uma história completa que acompanha isso. Essa história não é mentira, ela é incompleta. Ela sempre explica por que tu é assim, mas nunca explica como sair disso. É aí que muita gente trava por anos. Mas olha o que te impede de avançar. Não podemos atrair para nossas vidas nada do que nos sentimos separados. Existe uma regra psicológica simples. Tudo que tu sente que não é teu, tu afasta. Tu não atrai aquilo que tu considera distante. Você tem que arranjar tempo para decidir quem você não vai mais ser. E você precisa reservar tempo para quem você vai ser. Por isso que decidir quem tu vai ser é essencial. Mas decidir quem tu não vai ser é ainda mais importante, porque a tua versão antiga vai tentar voltar o tempo todo. Descobrimos que quando você está sozinho e passa do ponto onde normalmente pararia por causa da sua descrença, mas se ultrapassar esse ponto, é quando o cérebro mais muda, entrando no desconhecido. E quando tu tenta romper com essa versão antiga, tu encontra teu próprio limite. É um momento onde tu normalmente desistiria, e é exatamente esse o ponto de virada. E o que acontece quando tu passa disso é impressionante. E você se lembra que é a crença no seu futuro. E essa é a sua paixão. Você ganhará esse futuro. E quando tu ultrapassa a descrença, tu lembra por que tu começou. Isso reacende a tua paixão pelo futuro, mesmo sem garantias. Mas tem um obstáculo silencioso, e provavelmente o maior de todos. As pessoas desaprenderam a acreditar em si mesmas. Acho que as pessoas têm o hábito de não acreditar mais em si mesmas. E quando tu não acredita mais em ti, tu não acredita mais na tua visão. E quando tu não acredita mais na tua visão, tu para de se mover.
Simples assim. Tem mais um detalhe, que quase ninguém nota. Nós não vemos a realidade como ela é. Vemos a realidade como nós somos. Presta atenção, esse detalhe é crucial. O cérebro não distingue memória de imaginação. Química é química e ponto final. 50% dessa história, de acordo com a pesquisa sobre memória, 50% dela nem sequer é verdade. E isso fica ainda mais claro quando tu descobre que metade das memórias que tu usa para justificar o teu comportamento sequer são verdades. E quanto mais forte a emoção, mais lembramos onde estávamos no 11 de setembro. Olha o que isso significa. Que se tu repetir o medo, tu vive o medo. Mas se tu repetir o futuro, na tua imaginação, tu treina o teu corpo para vivê-lo. E é aqui que vem a parte mais forte de todas. E o cérebro não sabe a diferença naquele momento entre a experiência da vida real e a experiência que você está tendo na sua mente. Quando tu visualiza com consistência, a tua biologia inteira muda. Em apenas 7 dias. 7 dias de treino. Não porque virou milagre, mas porque virou coerência. E descobrimos que quando as pessoas fazem isso muito bem, em 7 dias, sua biologia muda completamente. Mas tem uma crença que prende muita gente. Dinheiro. Não basta querer prosperidade. Querer todo mundo diz que quer. Tu precisa deixar de tratar o dinheiro como se fosse inimigo. Se você tem a crença de que o dinheiro é ruim, você vai ter que superar isso. E no fim tudo volta para um ponto: o coração. E o coração é o centro criativo. É no coração que a intenção se transforma em direção. É ali que tu cria a vida antes dela existir. É ali que tu te torna autor do teu destino e não repetidor da tua história. Quando tu junta tudo isso, fica óbvio. Não existe vida travada. Existe identidade travada. E a boa notícia é que identidade muda. E quando tu muda, a vida muda junto. E se tu quiser, no próximo vídeo eu te mostro o sinal mais claro de que tua identidade começou a mudar de verdade. Até lá, observa quem tu tá sendo agora. Se esse vídeo fez sentido pra ti, deixa teu like e ativa o sininho. Vem muito conteúdo para te ajudar a clarear tua mente e mudar a tua vida de verdade.